Bom, você pode chamar de a história de hoje, meu irmão, é de um negócio bizarro. O cara que simplesmente ele foi demitido pelo chefe, além de ter sido demitido, simplesmente ele levou uma porrada do chefe. A esposa deixou ele e ainda levou uma porrada da esposa. Meu irmão, o cara só se lascou na vida. Até que um dia simplesmente ele dá um beijo na mulher e faz com que ele leia a mente de qualquer pessoa, meu irmão. Aí o negócio ficou diferente, tudinho começou a querer o cara. Bom, o mal de hoje é extraordinário e som milão, então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra esse negócio aqui, rapaz. Bom, a nossa história começa na empresa lá, num prédiozão lá, chamado Sheija, que já começa com o nosso protagonista, o Lee Shu, sendo demitido pelo próprio chefe. E aí já começa a reclamar porque simplesmente não tinha razão pro chefe demitir ele. Porque isso daí foi do nada, cara, do nada. Sendo que o cara deu sangue pela empresa, sempre trabalhou que só e tal. E um tempinho atrás, esse cara aí tinha até prometido pra ele que ele ia ter um aumento. Aí do nada o cara aparece demitido. Só que aí o cara é esperto e simplesmente ele fez o cara lá assinar o papel que teoricamente era pra aumentar, né, o salário dele, pra ele dar aumentozinho. Era o papel de demissão dele. Ou seja, ele assinou o papel dele de demissão enganado. Isso tudo pro chefe dele ganhar um dinheirinho extra. Caraca, que bicho otário, meu. E o Jiang Ying, né, que era o diretor, fala que nada que ele falasse ia mudar a situação dele ou a decisão dele sobre aquele negócio ali. E já humilhado, meu irmão, o cara já começa a ficar pistola. E aí ele fica insistindo. Fala que ia pegar ele. Irmão, aí o chefe dele fica pistola. Ah, é? Tu vai? É, meu irmão, ele só desce ali um murro na cabeça do homem. Mas aí o cara fica todo em choque, né? Porque vê ele levantar mesmo assim, o cara fala o que, ó, tu te liga, viu, que um dia eu vou ser chefe desse negócio aqui. Eu ia comprar aquela empresa e ele mesmo ia demitir ali o chefe. Um amigo, o homem tá doido. Nada do elevador, são uma mulher toda bonitona, chamada Shenmon. A filha mais velha do Shen, ela fala que ela poderia demitir o Ying naquele momento mesmo. Rapaz! E olha que coisa, a Shenmon era ex-namorado do nosso protagonista. Ah, o Jiang Ying, né, começa a falar um negócio nada a ver pra ela, pra ver se chamava a atenção da moça. Mas ela já falou que ele não tem nem direito de falar alguma coisa com ela. Ela não queria mais ver ele de vista, meu irmão. Era pra ele, ó, pegar o beco. O Jiang Ying fica sem entender nada e tal. Aí a Shenmon só fala que ele tinha mexido com o futuro genro da família Shen, e o futuro marido dela. Caraca, do nada. A moça já prende o protagonista na parede falando, ei, filha, é hoje que vai ter. Fala que tava disposta a casar com ele a qualquer momento que ele quisesse. Ou que ela quisesse, né? Porque pelo jeito da mulher aí, ela, meu filho, ela que decide o negócio. E ela também queria o corpinho dele. Ela literalmente fala isso. Aí já passa um maior tempo, já pulou pra onde? Pra noite do núpcia, meu irmão. Núpcia. Que o Lee Shu, né, tinha já aceitado a proposta da amor casar com ele também. Do nada. Sendo que o quê? Eles não se viam há mais de 3 anos, cara. Ou seja, foi do nada. Ele não via ela, ele não conhecia ela, ele não namorava. Ela simplesmente chegou, falou que ia casar com ele e falou, bora hoje, porque não tô fazendo nada da vida hoje. Quando ela aparece, né, usando um vestidão de noiva e tal, o protagonista fechar os olhos, o homem já pensando que ia receber o que? Um beijão na boca, um abraço, alguma coisa, não chameguinho, não. Ela simplesmente taca um dinheiro no cara, assim, pá, dinheiro, pá. Fala pra ele simplesmente pegar o bacon e sumir da vista dela com aquele dinheiro, ó, e nunca mais nem tocar no nome dela. E a mulher já fala que aquilo ali tudo foi uma encenação. Ela nunca deixaria ele encostar um dedo nela. Com o Lee Shu todo triste, disposto a cuidar dela pro resto da vida. E ela disse que como compensação ali daquele negócio todo, ela ia dar um salário de simplesmente 100 milzinho por ele por mês. Eu falei, na hora, meu patrão, casar? Bora! A protagonista disse que ele não queria aquela porcaria daquele dinheiro. Ele já toma o quê? Uma porrada da amor também. Meu filho, apanha pro chefe, apanha pra mulher, rapaz, que é isso? A amor já disse que, né, que ela nunca aceitaria um cara que traiu ela. E o cara já fica sem entender, porque pra ele isso daí não fazia nenhum sentido, porque ele nunca traiu ela. E o Lee Shu, mesmo assim, ele é expulso do lugar, mesmo ele querendo ou não. Depois desse rolê todo, esse negócio todo, o Lee Shu volta pro seu apartamento, né? E o que ele encontra lá? Uma mulher de novo. Ele falou, não, de novo não. Eu já caí nessa. A mulher já chega chamando ele de amor, cara. Ela disse que era a mulher da vida passada dele. E então fica tentando ir pra cima do nosso protagonista, porque o cara fica todo sem graça, sem saber o que fazer. Ele tenta ir embora, mas quando ele tenta ir embora, a mulher aparece na frente dele, teleporta assim do nada. Diz que eles sempre fazem uns cultivozinhos em casal, sabe? Juntos, cultivo. Já logo o que? Mete um beijo na boca dele assim do nada, rapaz. E o protagonista simplesmente começa um cultivo durante o beijo. Basicamente, ele começa a ter uma meio que consciência fora dali, começa a ver várias mentes. Para um negócio muito doido. Uma quantidade basicamente absurda de memória. Mais exatos 10 mil memórias. E aquilo tudo vai pra onde? Vai pra cabeça dele. Basicamente se tornou uma pessoa que tinha o conhecimento absoluto. E depois vai passar meio pra onde? Pro funeral do Lee Shu, nosso protagonista. Do nada, que é isso? O cara morreu de quê? Porque aparentemente ele tinha sido morto após aquele beijo. Sim, o cara tava morto até agora. Foi o funeral só agora. Caraca, meu irmão, um mês, rapaz. Mas aí simplesmente ele desperta dos mortos. Todo mundo fica de cara, que é isso? O cara simplesmente levantou do nada. E aí ele fala, né, obviamente, ei, eu não morri, eu te juro. Aí
Aí o povo fica falando que era zumbi, morto-vivo. Mas o sogro, né, do Lin, né, o pai lá da Shu, fala, né, que tava feliz, né, por ele ter voltado à vida, né, corra boa. E até a própria Shenmue tava ali no funeral. Aí o sogro dele já fala como que ela poderia levar ele, né, a descansar ali no próprio quarto. Agora o protagonista precisava, né, pensar que ele não poderia dizer pra ninguém que ele conseguiria saber qualquer pensamento de qualquer pessoa. Precisava disfarçar isso de alguma maneira. O sogro dele, né, já fica pensando, né, que aquilo ali era a tal da ressurreição real. E que os céus, né, tinham sido generosos mandar ele mesmo após a morte. O quarto lixo já percebe o quê? Que a perspectiva dele com o mundo em si agora era totalmente diferente depois desse negócio que aconteceu com ele, né, obviamente. Já que ele tinha muitas memórias. Ele podia saber qualquer coisa que estava acontecendo apenas ao olhar através dos itens. Ele conseguia saber as memórias, pensamentos. Mano, era muita perturbação. E entre duas empregadas, né, pra servir o protagonista. A empregada de cabelo rosa já fica o quê? Pensando coisinhas sobre ele. Como é que a filha do Shen foi escolher um caba feio desse, um caba todo desconcertado e tal. E aí o que ele faz? Ele simplesmente responde que nem ele entendeu o que tava acontecendo. E aí a mulher, obviamente, fica toda perturbada sem saber o que fazer. Até porque ele descreveu exatamente o que ela tava pensando naquela hora sem nem ter falado nada. Mas antes que ele pudesse, né? Mas antes que eles pudessem conversar mais, o sogro dele chega e pede pra que, né, fosse servido também. O Lixun e a empregada ficam conversando. O cara começou a conversar com o empregado. Que é isso? Vai querer a empregada também. Começa a ficar de conversinha e tal, zoando um ao outro. Ele pedindo pra, né, dar comidazinha na boca dele. E do nada o mestre lá toca no braço dele e simplesmente fica assustado com a quantidade de força que aquele doido tinha. E o Lixun já olha pro velho aí com a cara de mancho. O que tu tá fazendo aí, hein, rapaz? O que tu tá fazendo aí? E volta a receber a comidinha na boca da empregada. O outro velho lá começa a focar com o outro velho. Os dois velhos focando, dá certo. Falando, né, que alguém tinha colocado energia simplesmente quase infinita dentro do corpo daquele doidinho. Destruindo, né, a aptidão de Rugen. Os dois ficam se perguntando, né, se tinha como consertar. Até porque ele tinha um potencial enorme para ser um dos grandes cultivadores dali. Mas com aquela aura destruída, toda lascada, meu irmão, no máximo ele ia ser um pedreiro. Não conseguia fazer nada, o protagonista, né, tava lá escondido e escuta esse negócio aí. E aí ele fica pensando se foi por isso que arranjaram um casamento dele com a Shenmue. Aí do nada, meu irmão, o sogro dele faz o quê? Simplesmente faz ele, a mesa sai voando assim, veio o cara quase dar o mortal. Dizendo que ele era um trapaceiro. Basicamente ele tava tentando inventar uma desculpa pra querer expulsar ele da família. Aí pra surpresa do sogrão dele, o Lixun Farroquet, disse que já tinha percebido, né, que eles estavam querendo usar o próprio corpo dele, próprios benefícios dele, pros bens dele. O sogro dele, né, então pergunta, né, se ele sabia realmente daquilo ali. Porque ele virou um completo inútil do nada. O protagonista vai e fala, né, todo sincero, e fala que ele não sabia por que ele tinha perdido o potencial dele. O cara zoou com o quê? Falando que provavelmente isso daí era porque ele não era mais virgem. Que ele já tinha dado um negocinho assim na filha dele. O sogro dele falando que aquilo ali nem fazia sentido, até porque ele sabia que, né, ele e a Shenmue não tinham feito nada. Então eles vão expulsar ele da Casa Shen, já que agora ele era um completo inútil. O protagonista fala, não, relaxa que eu mesmo salvo por conta própria. Mas antes disso ele fala o que? Simplesmente uma hipnose na empregada pra fazer ela chamar a Shenmue. Então ele conversa com o velho Shen, né, porque ele tinha escolhido ele pelo potencial, né, de cultivação e não pela felicidade da própria filha dele. E o cara tem coragem de dizer que sim, porque basicamente pra ele a única coisa que importava realmente era o poder. E ele estava há anos procurando uma forma de fortalecer o cultivo. Porque, né, aquilo ali demorava anos e tal. E mandava uma quantidade de tempo absurda. Até que finalmente eles encontram, né, o protagonista, né, para fazer esse negócio aí agilizar mais rápido. O velho Shen até fala, né, que se a filha dele não tivesse desistido, ele ia forçar ela a ter uma arte de cultivo dupla na noite, né, de núpcias dele. O meu irmão, o velho é maluco. Aí, né, antes dele sair, ele fala da coisa principal, né? Se foi o velho ali que espalhou a fofoca dele passar o rodo em todo mundo, ou seja, dele ter traído ela. Só que o velho fala que não, né? Foi a própria Mu que chegou falando aquilo ali. Tinha pegado ele, ó, com vara novinha, meu irmão. O protagonista, obviamente, fica sem entender nada, até porque pra ele aquilo ali nunca aconteceu na vida. Então ele percebe, né, que pra lidar com aquela situação seria apenas de um jeito, na força, lutando. Aí ele começa a perceber, né, que mesmo se ele pegasse uma memória de um lutador, né, ali, sei lá, pegasse a memória do Bruce Lee, tá certo que o corpo do cara não era adaptado pra fazer aquilo ali. Ele ia só tomar um pau mesmo. Até que finalmente a Shenmue chega. Ele pensando que ela ia salvar ele, finalmente ela simplesmente manda ele pra casa do caralho. Mas calma, que ao invés dela deixar, né, os segurança arrastar ele igual um idiota, ela fala, não, pode deixar que ele ainda continua sendo meu marido, eu vou arrastar ele sozinho. Aí a Shenmue diz que ia continuar com o Lixun, mesmo ele atualmente sendo inútil, né, porque ainda poderia usar ele como cachorro. Sim, a bicha tá tratando ele igual um pedaço de bosta. Então ela leva ele pra uma área privada e começa a conversar com ele. Diz que ele foi esperto, né, em mandar a empregada chamar ela e conversar com ela, apenas pra provocar o pai dela, né, e fazer ele ficar. Então ela diz, né, que mesmo ela não sabendo de nada daquilo ali, ela sempre acreditou que o protagonista fosse inteligente. E aí ela pergunta o que realmente aconteceu depois da noite de núpcias dele, né, porque ela simplesmente jogou o dinheiro ali e simplesmente saiu correndo. E se ele não contasse, simplesmente ela ia castrar ele, assim, é bem de boa, assim. Então o Lixu decide ser honesto com ela, obviamente, sem mencionar o negócio dele
ele lê memória, né? Porque eu acho que isso aí não é tão legal de falar. E aí conta, né, sobre a mulher de cabelo branco que apareceu lá do nada, deu um beijo nele, enfiou o poder garganta abaixo nele, desregulou tudo. Então, né, ele aproveita que tá nesse momento de sinceridade, ele aproveita pra perguntar por que ela continua chamando ele de canalha. Por que ele, sendo que ele não lembra que traiu ela. Ele queria saber o que foi que ele fez, o que foi esse negócio de traição que ela tava na cabeça. Então ela começa a contar que há 3 anos atrás, simplesmente ela viu ele 4 mulheres dentro de um quarto. Eita, meu filho. O Li-Shu obviamente disse que aquilo ali não era verdade, mas achei mó insiste que aquilo ali tinha acontecido, meu patrão. Ela viu aquilo ali, ó, com os próprios olhos dela. E você achando que tava de boa? Não, ela fala que a partir de agora ele vai fazer o trabalho doméstico. Sim, basicamente ele ia ser empregado. O cara empregado chega até a ficar feliz. Não, ele vai fazer meu trabalho. Corra triste, viu, rapaz? Então ela chega com uma quantidade de roupa enorme, né, pra ele lidar sozinho. A empregada já fica feliz que ela poderia lidar com aquele canalha, né? Ela mesma. Li-Shu já fala o quê? Que fazer trabalho doméstico era fácil, era tranquilo, era de boa. Só que com as memórias que ele tinha, ele começa a perceber que lavar a roupa não era tão fácil assim, era algo meio complicado. E a empregada simplesmente não pega nem um pouco leve com ele só porque ele é o Li-Shu, não, né? E já despacha mais um caminhão de roupa em cima dele. Dizendo, né, já que tu consegue lavar tão rápido, então tome mais roupa, né? Ele não consegue, né, tão fácil lavar rápido. E a empregada continua acompanhando ele em todas as tarefas, ó, ali, ó, colado com ele. Enquanto ele vai pra cozinha, enquanto ele vai pro banheiro, tudo. Forçando o cabo até a refazer as coisas quando ele faz errado. Na maior cara de pau. Então, sem querer, né, o protagonista escuta uma conversinha do velho Shen com amor sobre como o gerente recomendado por ela fez o cassino simplesmente receber 10 milhões de notas falsas. Cassino deles, meu amigo, que contratação de peso, viu? A galera tenta já proteger, né, Amor e tal. Aí a Amor já fala, né, que era culpa dela, ela ia resolver toda a situação, não era pra se preocupar e que ia cuidar de cada um que tava por trás daquela situação. E o pai dela, obviamente, desacredita, né, debocha da cara dela porque nem a polícia tava conseguindo resolver a situação e ela vai conseguir, pelo amor de Deus. E a polícia, inclusive, tava oferecendo uma recompensa para quem conseguisse pegar esse cara que conseguiu fazer isso. O protagonista, ele usa, né, as memórias dele, né, pra saber alguma coisa de nota falsa. Ele percebe que ele poderia estar ganhando muito dinheiro ali, tá perdendo tempo fazendo nota falsa para ficar rico. Ô, bicho idiota, viu, mano? Então a gente tem um corte de cena, né, pro armazém da Sheija, onde a gente já vê, né, o Li-Shu, né, pesquisando na internet e se aproveitando da casa, né, do Shen para poder fazer os próprios projetos, até ser capaz de controlar 10 mil almas. Tudo para fazer a família do Shen implorar por desculpa de joelho para ele. O cara ficou pistola, meu irmão. E aí o cara já fez o quê? Já entra na famosa Dark Web, Deep Web, rapaz. O cara encontra uma máquina de criação de notas falsas. O cara realmente levou isso ao pé da letra. Então ele decide sair, né, para fazer negócio e usa a memória de um maquiador para se disfarçar no meio do povo, meu irmão. O cara é um gênio, cara. Então ele vai lá ver a máquina de dinheiro falso. Ele percebe que era perfeita, era linda, meu Deus, maravilhosa. Que ele compraria ela por simplesmente 5 milhõezinhos. A protagonista só trouxe em dólar, né? Já deixa lá o vendedor meio pistola com ele, né? Pra surpresa do próprio vendedor, o próprio Li-Shu que fez aquela notazinha ali de 100 dólares, cara. E o cara já começou falsificando. O cara fica sem acreditar, obviamente, né? Até o próprio Li-Shu explicar pra ele que ele demorou 2 horas pra fazer uma nota idêntica, basicamente, a uma nota real. Uma coisa que ninguém conseguiria nem saber se realmente era uma nota falsa, mesmo comparando com a real lado a lado. Então o Li-Shu, né, pra surpreender o cara lá, o vendedor, ele simplesmente faz 5 milhões de notas falsas. Uma nota idêntica ao dinheiro real, pra justamente mostrar pra ele que o negócio ali era diferenciado. Por favor, gente, não faça isso, pelo amor de Deus, não é exemplo. Li-Shu, né, obviamente já pergunta o nome do senhorzinho ali, Pafa, né, o parceiro dele, e ele se apresenta como o Senhor Wei. E a gente já corta pra um grupo que já tava ligado o que o Li-Shu tava fazendo, né, que tinha alguém aí querendo roubar o trabalho deles, fazendo notas melhores e bem mais rápidas. O chefe Woody se pergunta se aquilo ali realmente não era dinheiro real e o cara tava tentando enganar o negócio que é pra enganar. Aí um cara comenta pro outro, né, que o protagonista fez negócio com tal pessoa com a máquina que já tá fazendo negócio com outro cara pra copiar o dinheiro. Então o tal do Woody, que era um desses caras aí, simplesmente começa a pensar em chamar o Sr. Wei, se lembra o Sr. Wei, pra trabalhar junto com ele. Prometer pra ele tudo que ele quiser, né, pra ele vir trabalhar com ele. Mas o Umi, que era um dos caras também, fala que ele já tentou, né, várias vezes contratar ele, só que o caba nunca aceitava, rapaz. Então basicamente o que os caras fazem? Eles sequestram o Li-Shu pra conversar diretamente com o líderzinho desse grupinho aí de bandido. Então mentalmente o que? Li-Shu já usa a memória dele pra saber onde é que ele tava se metendo ali. Enquanto isso, o chefe deles começa a fazer algumas perguntinhas, né? E o protagonista já muda o nome dele, já se apresenta como Wei Shenmon. E ele fala que apenas trabalharia junto com ele se eles fossem parceiros. E não basicamente um cara que é chefe e o outro é o subordinado. Não, é parceiro, meu irmão, sociedade. O chefe lá dos caras já fica pistola, fala, tu tá de gracinha pra cima de mim. Que era ele quem fazia as regras do negócio. Ele poderia matar ele a qualquer momento, rapaz. E ninguém nem ficaria sabendo da existência dele. O protagonista já começa a meter o discursinho, porque o cara era rei da lábia, né? Usando a memória, o quê? De um orador que fala muito bem, cara. O cara
é um gênio. Dizendo que o sonho dele era o quê? Era um mundo que todos usariam notas falsas. Um mundo perfeito. Como se fosse reais, sem ninguém distinguir se era verdade ou não. Valeu, La Casa de Papel. E disse, né, que com a sabedoria deles e a máquina, né, que eles tinham, poderiam fazer 100 milhões, cara, de notas falsas. Meu Deus, é muito dinheiro. O Di já fica surpreso, né, porque a criação máxima que eles já conseguiram fazer foi no máximo uns 10 milhãozinhos assim, de boa, mano. Besteira, mano, não é nada. Ainda veio com defeito, uma nota meio estranha lá, cachorro caramelo na nota, um negócio estranho. E se eles fossem capazes de fazer 100 milhões todos os dias, tem uma parceria bastante vantajosa. O protagonista já bate no peito e fala que seria uma promessa pra eles, que eles conseguiriam fazer isso daí, ó, pra sempre, rapaz. Mas ele ficaria com 51%. 10 milhãozinhos ali a mais, né, pra ficar depositado na conta dele. Dinheiro, ó, verdadeiro, tá? Pra que realmente a ação funcione. O cara, né, bestamente o assistente do chefe lá já acha isso um absurdo. Ele fala, não é possível, não dá certo, essa função aí não dá certo. A própria Woody, né, que era o chefe, fala que eles poderiam firmar aquele acordo caso eles estivessem diretamente envolvidos na produção ali do dinheiro, né, na sequência. Então o que? Os caras fecham negócio, rapaz. Mas o Woody já tava com a malícia, ele pretende o quê? A técnica dele de fazer dinheiro pra ele mesmo fazer dinheiro, ó, meter-lhe o pé no lixo. O lixo já tava à frente, porque ele também tava com o plano. Ele queria destruir aquele grupo e roubar os 10 milhões assim de graça. Porque foi aquele grupo ali que passou a perna no Cassino Shen, você lembra? Enquanto isso, né, a gente vê Amor, né, conversando com a empregada. A empregada perguntando se eles já tinham conseguido os 10 milhões. Mas, né, Amor fala que não era tão fácil conseguir 10 milhões da noite por dia. Meu filho tá, né, tá andando em árvore ainda não. E do nada, né, enquanto, né, o lixo tá o quê? Limpando ali o chão e tal. Quem é que chega? Simplesmente o idiota, o babaca, o cara que demitiu o lixo. Você lembra? O idiotozão. Amor já dá um forazão nele, fala que não precisava de nada dele. Era pra ele pegar o beco, já que ela já tinha demitido ele do grupo. O cara revela o quê? Que a única razão pra qual ele tava trabalhando naquela empresa era pra perseguir ela. Vai, maluco. E ele ainda fala que ele nunca odiou ela. Eu falei, simplesmente o cara oferece 10 milhões. Simplesmente ela separar do lixo e segurar no ombrinho dele. Nossa, que coisa legal. Mas antes do próprio protagonista fazer alguma coisa, a Amor disse que não tava assim tão desesperado. Ela pesava, né, dos 10 milhões, obviamente, né, porque tinha perdido, mas não tava desesperado desse jeito, desse ponto não. Vira o dedo na cara do cara na maior parte do mundo. A lixo fala que tudo devia subestimar minha esposa, né, enquanto ele limpava o chão ali, né, tava de boa. E talvez aparecesse o quê? Um dinheiro antes que ela esperasse, rapaz. Pra você que não entendeu, o lixo ele não vai simplesmente imprimir dinheiro adoidado. Simplesmente ele vai roubar o dinheiro dos caras de volta. E não, ele não vai fazer dinheiro falso assim pra ficar com dinheiro pra ele. O cara é um gênio. O cara queria o que fazer? É Shemon se apaixonar realmente por ele, pra herança ficar pra ele. O cara não é besta. Aí enquanto o Wing fica lá falando um monte de besteira, falando. Aí o cara joga uma maleta de 10 milhões na cabeça dele só pra humilhar. Falando que um homem chamado Sr. Wei mandou aquele dinheiro ali só pra ganhar a confiança dela. Mas que teria que encontrar com ela justamente no hotel. E no quarto que ela viu o lixo uma vez trair ela, né, com a quarta mulher. E fica, né, meio que implícito ali que o Wing ele tava meio que envolvido na situação aí de alguma forma. Amor, né, vai no hotel e o Wing fica lá esperando no carro. Dizendo, né, que queria saber quem era o tal Sr. Wei, né, dizendo que queria saber, né, quem era esse tal Sr. Wei, né, que queria roubar a mulher dele. Mas pra surpresa dela, ela encontra o próprio lixo, cara, no quarto com algumas mulheres. Ela fica pistola. E apareceu na televisão com um verdadeiro Sr. Wei, né, falando que aquilo ali tudo não passava de uma armação. Basicamente aquele lixo era uma outra pessoa usando uma habilidade de transfiguração que tinha só na Coreia, cobrindo o rosto do original com uma máscara. Conta que na verdade tudo aquilo ali que tinha acontecido há 3 anos atrás, na verdade foi uma armação, ou seja, ela foi enganada por alguém, né, que queria destruir o relacionamento dela com o lixo. E na verdade ele nunca nem chegou a trair ela. Então ela começa a se sentir mal, obviamente, até porque ela tinha terminado com o cabo, até porque ela tava acusando o cara, xingando o cara, sendo que ele nunca nem tinha feito isso. Mas antes de tudo, né, ela pergunta por que o Sr. Wei tinha mandado aquele dinheiro pra ela. Por que ele tava falando tudo aquilo ali pra ela, né, confessando e falando todas aquelas coisas. Então ele fala, né, que se não fosse pelo lixo, ele nem estaria vivo. Eita, caraca, o lixo é top mesmo. Que mesmo que o lixo não conhecesse o Sr. Wei, ele tava apenas tentando quitar uma dívida apenas por ele, não pela própria Shenmue. Justamente quando o Jiang Ying, né, chega, né, a encontrar pessoalmente, né, o Sr. Wei ali no quarto, o cara fala, né, que o culpado de tudo aquilo aí que tinha acontecido era o Sr. Wing. Já tava óbvio, né, que foi ele que criou aquela situação no quarto, o fakezão lá, usou o deepfake, há 3 anos atrás. E descobre a mulher, né, que tava atuando naquele dia e tal, e o próprio lixo hackeia pra saber todas as informações que tinha naquele hotel, né, que foi o próprio, né, Ying que forjou tudo aquilo ali. A Shemon, né, disse que, né, ia devolver, né, todo o dinheiro, né, os 10 milhões e tal, pra ele, só que o Sr. Wei fala que não precisava, pra compensar ela apenas teria que tratar o lixo melhor. Agora, né, que ela sabia a verdade sobre o acontecido. Então quando ele tava pronto pra ir pro armazém dele, fazer as coisas e ir dormir, né, dar um cochilo, Shemon diz o quê? Que ele poderia começar a dormir com ela, meu patrão. Temos um corte, né, do lixo ainda fazendo a limpeza
da casa. Consegue ouvir a conversa, né? De novo, cara, tudo ouvir conversa, né? Da empregada no telefone, comentando sobre um dinheiro de 200 milhões, cara. Que o irmão dela não deveria mais se envolver com agiotas pra fazer nenhum empréstimo. O protagonista vê aquilo ali como uma forma de fazer as coisas se encaixarem no grande plano dele. O cara pensa que o lixo é besta, o cara não é besta nem nada, rapaz. Vestido como o Sr. Wei, ele pede pra o quê? Para o comparsa dele 200 milhões, né? Depositar 200 milhões. Pra que ele possa, né, continuar o plano dele. E aí lá no grupo do dinheiro fácil, né, o Woody fica surpreso, né, como ele conseguiu, né, 100 milhões de dinheiro falso. Simplesmente pouquíssimo tempo. E que o grupo simplesmente estava aprendendo bastante desde quando eles, né, começaram a trabalhar junto. Mas o protagonista já percebe rapidamente que a bebida do cara tava envenenada, meu patrão. Deixando todo mundo já surpreso, né, o segurança já levanta pra ir pra cima dele. O Woody já fica pistola, né, o protagonista fingindo estar simplesmente super tranquilo. Mesmo estando naquela situação ali perigosa. Simplesmente ele não conseguiria, teoricamente, como se defender. Então, né, o lixo fala, não, a gente tá nesse lugar aqui, eu vou ter que matar vocês. Havia outra forma aqui da gente resolver toda a situação. Então, do nada, começa a entrar um gás dentro daquela sala. O protagonista coloca uma máscara de gás e o Woody começa e todo mundo começa a cair. O Woody começa a ameaçar ele quase desmaiado. E quem apoiava ele era o chefe de Tóquio, meu. Basicamente uns bichão doido, assim, do submundo de Tóquio. O protagonista dá um pisão na cabeça dele e fala, eu tô nem aí, meu patrão, pode ser até o presidente. Então o protagonista queima como se não fosse nada 100 milhões que ele tinha feito. E fala que aquilo é porque ele tem mexido com a pessoa errada. Uma pessoa que realmente era perigosa. Tava feliz, né, que realmente nenhum dinheiro dele entrou em circulação. Então a cena super fodona, ele sai daquele lugar, pega uma carona pra residência da família Shen. Então ela se encontra o quê? Com a empregada ali na entrada. Ela pergunta, né, se ela poderia encontrar pessoalmente o Sr. Wei. Que ela queria agradecer, né, pela ajuda que ele deu pra ela, né? Se lembra dos 200 milhões? Mas do lado, o comparsa dele chega dizendo que ele esqueceu o óculos. Aí ela acaba descobrindo que o quê? O Li Shu era o Sr. Wei. No começo ele tenta disfarçar, não, mas não demora muito, né, pra, né, ligar uma coisa na outra, né, e ver que realmente era ele. Né, a empregada começa a rir da cara dele. Ele prova, né, mostrando o porta-malho o Woody e o Ming. Os caras simplesmente responsáveis por ter enganado a família Shen, roubado do cassino dele. Toma na cara. A empregada achando que ainda queria se aproveitar da Shenmue e conta pra ela. Mas então o protagonista, né, disse que isso não ia acontecer e pede pro comparsa dele, né, o Enchão, tirar algumas fotos. E o cara lasca um beijo na empregada dizendo, vai, conta lá pra ela que eu conto isso daqui. Dizendo que ela tinha tentado seduzir ele. O cara é um gênio, cara. E o que vocês acham que vai acontecer com ele? Bom, deixa o like aí, se inscreve no canal e é isso. Se vocês quiserem mais mal aqui, parte 2, deixa o like.